Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dalva Jorge. No vídeo de hoje nós vamos debater um pouquinho sobre religião. Muitos falam sobre os santos católicos, as relíquias, que nós católicos, a igreja, mudou todo o cristianismo, que isso não existia, que é uma espécie de idolatria, e muitos me perguntam sobre esse tema, sobre Nossa Senhora, sobre os santos, sobre as relíquias, que isso é pecado, que nós cometemos idolatria, entre tantas coisas. Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que a igreja mudou? Ou será que já no início do cristianismo isso já existia e nós não conhecemos? Então o vídeo de hoje é uma proposta para lermos um pedaço de um texto de um pensador do início do cristianismo, onde ele fala um pouco sobre isso e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, para vermos se a igreja realmente modificou todo o cristianismo ou se isso já existe desde os primórdios do cristianismo e nós não conhecemos. Então fique aí, se você gostar deste vídeo eu peço que você curta, que você compartilhe nas suas redes sociais para ajudar na divulgação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos pedir por um instante a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão dos arcanjos, dos anjos do Senhor, para que eles possam nos acompanhar, nos proteger, nos instruir nas coisas da fé. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu vou ler um texto de Agostinho de Hipona que se encontra no seu livro Confissões, onde ele faz uma autobiografia, ele se autoanalisa e ali ele abre o seu coração para Deus. Este pensador que eu vou propor no dia de hoje, ele nasceu no ano 354 depois de Cristo, ou seja, muito pouco tempo, 354. Isso já fazem 1700 e alguns anos, há muito tempo atrás. E ele nos narra algumas coisas sobre o cristianismo. A gente fala que ele é um pensador da patrística, que procurou sistematizar, ensinar as coisas da fé. Então esse pensador ele fala um pouquinho sobre o tema santos, sobre o tema mártires, algo que a igreja sempre procurou fazer, algo que a igreja sempre imitou, que já se encontrava no início do cristianismo. No ano 354, ele escreve várias obras, vários tratados, falando sobre o que acreditavam os cristãos, falando até mesmo e defendendo o cristianismo, a igreja, contra as heresias do início do cristianismo, coisas absurdas que falavam sobre Deus, sobre Jesus, sobre as coisas da fé. Então por isso que a gente chama ele de pai da igreja, porque ele foi um que sistematizou o conhecimento cristão, procurou explicar as coisas da fé. E num desses textos que se encontra no livro Confissões, no livro 9, no capítulo 7. Então quem tem esse livro, quiser pesquisar até mesmo para conhecer sobre esse tema, livro 9, capítulo 7 do livro Confissões, de Agostinho de Hipona. Ele nos narra o seguinte, meu irmão. Foi também nessa época que revelaste em sonho ao bispo Ambrósio o lugar em que repousavam ocultos os corpos dos mártires, Gervásio e Protásio, que durante muito tempo conservastes intactos no tesouro dos teus segredos, a fim de revelá-los no momento oportuno para refrear o furor de uma mulher, embora imperatriz daquela época. Com efeito, depois de descobertos esses dois corpos destes mártires e desenterrado, ao serem transportados com as honras convenientes para a Basílica Ambrosiana, onde habitava o bispo Ambrósio em Milão, alguns possessos, atormentados pelos espíritos imundos, foram curados, conforme confissão feita pelos próprios demônios. Também um cidadão cego, havia muitos anos e muito conhecido na cidade, perguntou a razão daquele alvoroço até a capela ambrosiana, e por que da alegria popular. Informado, pediu a seu guia que o levasse até as relíquias dos dois mártires. Lá chegando, obteve permissão para tocar com um lenço o atalde de seus santos, cuja morte havia sido preciosa a teus olhos. Feito isso, aplicou o lenço aos olhos, que imediatamente voltaram a enxergar. A notícia do milagre logo se propagou, e imediatamente se ouviram teus louvores com fervor, e o coração de tua inimiga, sem se converter à tua fé, reprimiu contudo o furor da perseguição. Então, livro Confissões, o livro 9, capítulo 7, onde Santo Agostinho nos narra que Deus revelou em sonho para Ambrósio, bispo daquela época, que foi um papel importante para a conversão de Agostinho, onde estava o corpo de dois mártires,
que morreram pelo reino de Deus, pela palavra de Deus. E ali ele nos narra neste livro que esses 2 corpos foram transportados até a Basílica Ambrosiana, que recebia esse nome porque o bispo era Ambrósio. E ali as pessoas foram, através daqueles 2 corpos já estando mortos, foram libertas de espíritos malignos. Um cego voltou a enxergar, encostando o lenço no corpo desses 2 mártires, nas relíquias que a igreja fala, e ali colocando sobre os seus olhos eles se abriram e voltaram a enxergar. Mas o que eu quero apontar aqui é que perguntou muito, a igreja inventou isso de relíquia, a igreja é idólatra quando fala algo sobre um santo, guarda uma relíquia, mas já no início do cristianismo, meus irmãos, no ano 354, nos narra Agostinho, um grande cristão, sistematizador da fé. Isso não é a igreja que fala, são dados históricos dos livros de estudos, que ali Deus revelou um sonho, o corpo de 2 mártires. Andaram em procissão com este corpo pela cidade até chegar aonde estava Ambrósio, a Basílica Ambrosiana, e ali foi deixado aqueles corpos como relíquias, lembrança daqueles 2 homens mártires, homens de fé. E o cego que foi ali voltou a enxergar, pessoas possessas neste caminho enquanto se fazia a procissão com os corpos, saíram delas os espíritos malignos. Então, meu irmão e minha irmã, no livro ele continua dizendo o seguinte, que isso aconteceu, que Deus permitiu isso para que houvesse uma maior glória do seu nome, através daqueles 2 mártires. Então, quando nós vemos um santo, o santo ele não é santo porque ele é maior que Deus, mas ele é um santo para a maior glória de Deus, para louvarmos e engrandecermos o nome de Deus através destes exemplos de fé. Então, para o vídeo de hoje seria isso, a pequena cartinha, um pedaço do livro Confissões de Santo Agostinho, onde ele narra o encontro de 2 corpos que se encontravam preservados. Olha só que maravilha, os corpos não estavam apodrecendo, até que eles foram achados, Deus os manteve intactos. E ali houve uma procissão com os corpos, e as pessoas que estavam ali naquela procissão endemoniada saíram os espíritos desses corpos, dos possessos, cego voltou a enxergar quando encostou na relíquia desses homens. Tudo isto de Santo Agostinho para a maior glória de Deus. Então que possamos guardar este pequeno trecho em nossas cabeças e lembrarmos que quando olhamos para um santo, um mártir, um exemplo de fé, é para a maior glória de Deus. Então que possamos, meu irmão, minha irmã, pedir a intercessão dos santos, pedir a intercessão daqueles que são exemplo de fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.